Bomba! Lucas Paquetá disse sim ao Flamengo. Flamengo se acerta com Lucas Paquetá. Olha essa notícia, galera. Acompanhe aqui esse corte até o final. Vou trazer tudo sobre essa negociação. Será que Lucas Paquetá vai vestir o manto sagrado ainda este ano? Cara, pode ser agora, pode ser no meio do ano, pode acontecer a qualquer momento, galera. Notícia de última hora é uma bela de uma bomba boa, né, cara? Pelo amor de Deus, já pensou? Lucas Paquetá no Mengão? Minha Nossa Senhora, seria top demais. Cara, vamos lá então. Quero dar os créditos aqui para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. E esse cara aí no fundo, hein? Cara, não se preocupa com esse cara aí no fundo. É um ator. Eu estou acompanhando aqui a ESPN Brasil e eu parei nessa tela, mas o assunto é Lucas Paquetá, galera. Vamos lá pro vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Yes, baby! Come on, come on! Cariocão já rolando também, minha gente. Flamengo estreando, mas super alternativo. Mais de 10 anos de diferença média de idade das duas equipes, impressionante, né? É o Flamengo que vai usar esse início de campeonato carioca com os seus jogadores do Sub-20, o profissional, inclusive, ainda vai se reapresentar, né? E aí é muito isso, porque a gente vai falar de entrosamento, a gente vai falar de nervosismo, são jogadores aí que buscam também chamar a atenção do Felipe Luiz, e aí sai atrás no placar com o gol do Juan, que é base do Botafogo e agora defende a Portuguesa. E aí vai chegar o empate já numa reta bem final com o Iago. Esse Flamengo começando a temporada com o seu time sub-20, estreando no Campeonato Carioca diante da Portuguesa. Iago. O Flamengo que tenta mais um tricampeonato. Olha aí, a gente relembra para você o Fluminense em 1917 e 1919 com o tricampeonato. Aí depois o Flamengo emendou algumas sequências como tricampeão carioca e mais uma vez tenta conquistar 3 títulos de forma consecutiva e tiveram este mesmo feito realizado. Vamos com o Pedro Henrique Torres, chegando nessa segunda-feira aqui com a gente também, trazendo mais informações do Flamengo. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo pra você. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Glaucia? Um beijo grande pra você, um beijo, Mari, beijo pra todos aí, Dom, que também tá por aí, né? Então, um abraço para todos que acompanham a gente, beijos e abraços. Estamos aqui na porta do Ninho do Urubu, debaixo desse maçarico, que hoje tá brabo, o calor tá brabo de novo no Rio de Janeiro. Mas às 14h30 está marcada uma coletiva da Comissão Técnica do Flamengo. Comissão Técnica é quem? Felipe Luiz? Não, a priori não é o Felipe. Pera aí, deixa eu mudar a tela. Felipe Luiz, mas componentes ali da sua comissão técnica. Então a gente fica nessa expectativa. O Flamengo que, como você disse, estreou ontem no Campeonato Carioca, 1-1, time sub-20, basicamente ali. Então o Wallace perdeu duas grandes oportunidades, né? Mas o Flamengo arrancou o empate no finalzinho, um gol de cabeça do Iago. E o que se balança nas redes aí, todo mundo fala, enfim, tem no nosso site também, espn.com.br, a apuração dos companheiros, o Lucas Paquetá, está no West Ham, é o grande alvo do Flamengo. Lá, nos jornalistas europeus já se fala, tem um acerto do Paquetá com o Flamengo na expectativa de conversar com o West Ham. E no espn.com.br, como eu disse, tem a informação do Bruno Andrade de que o Flamengo reserva 30 milhões de euros 35. para essa contratação, a contratação do Paquetá, que teria o desejo de retornar a... Galera, 35 milhões de euros, tá? 220 milhões de reais é o que o Flamengo separa, reserva para contratar Lucas Paquetá. Agora ao futebol brasileiro. Então a gente fica na expectativa, vamos tentar saber de mais alguma coisa, o que acontece por aqui. E aí vai ser um dia, como sempre, agitado no Clube de Regatas do Flamengo. E galera, agora Bruno Andrade da ESPN Brasil vai explicar, vai esclarecer tudo sobre
Paquetá, Flamengo, West Ham, essa negociação que será bem difícil, complicada, mas Lucas Paquetá quer jogar no malvadão, no nosso Mengão. Vamos lá então, créditos para a ESPN Brasil, simbora. Sobre um jogador que, aliás, o chat perguntou, e aqui você manda, você pergunta, a gente apura, Bruno Andrade apurou e vai trazer uma notícia quentinha de Lucas Paquetá. Parei. Que isso? Vou aqui trazer uma ordem cronológica. Segunda-feira passada, e se vocês se recordam bem, eu falei, olha, fui conversar aqui em Portugal com uma fonte muito boa, uma pessoa muito bem conhecida dos bastidores do futebol, e nessa conversa a pessoa me disse, Bruno, vai atrás que o Flamengo, se não ofereceu, vai oferecer 35 milhões de euros pelo Lucas Paquetá. Maravilha, fui atrás, tentei mais pormenores, e quando eu faço a proposta, a pergunta, a apuração para pessoas do Flamengo, eu fui muito direto, fui muito enfático. O Flamengo ofereceu 35 milhões de euros pelo Lucas Paquetá? A resposta foi não. E eu praticamente deixei o assunto um pouco de lado. Mas aí vai aquele equívoco, né? Eu perguntei da proposta, mas não insisti se existia interesse, se eventualmente poderia ter uma proposta no futuro, ou no futuro próximo, ou no futuro mais distante. Conversando de ontem para hoje, e agora que o chat voltou a perguntar, eu falei, pera lá, eu vou insistir um pouco mais porque essa história pode estar um pouco desencontrada. O que eu tenho de novidades agora é o seguinte, Lucas Paquetá tem interesse em deixar o West Ham e a prioridade dele é o Flamengo. Começa por... Olha aí, nação, a prioridade do cara é voltar para o Flamengo, né, cara? O clube do coração dele, né? Que alegria que eu tô aqui, cara. Tá contente, tá feliz? Comente, deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Vamos lá. Aí, se sair do West Ham e o West Ham facilitar a sua saída, a preferência, a prioridade do Paquetá é o Flamengo. Não é permanecer na Europa, não é permanecer na Premier League, é voltar ao Flamengo. Dois pontos importantes aqui. O Flamengo tem no seu planejamento financeiro um orçamento muito bem firmado, organizado para reforços. Tanto é que separou 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, não tendo o Caio Jorge, que inclusive foi agora anunciado há minutos pelo Cruzeiro, informação nossa da renovação até 2030. O Flamengo tem ali 30, 35 milhões de euros para um atacante. Se não conseguir o Caio Jorge e não conseguiu, jogaria esse dinheiro para o meio do ano para contratar um jogador depois da temporada europeia / Copa do Mundo. E o mesmo serve para o Lucas Paquetá. Essa é a nova informação para além do interesse do Lucas Paquetá de querer voltar ao Flamengo. O Flamengo tem no seu orçamento para já, se for possível, e se não for possível para já, mas depois da Copa do Mundo, até porque a percepção inicial que o Paquetá até prefere esperar a Copa do Mundo para definir o futuro, porque até acredita que saindo agora teria um pouco mais de dificuldades ou para adaptação ou readaptação e poderia ter impacto na Copa do Mundo, mas o Flamengo tem no seu orçamento entre 30 e 40 milhões de euros para Lucas Paquetá. Se acontecer agora, lindo, maravilhoso, é o melhor dos cenários para o Flamengo. Se não houver a possibilidade para já, é um dinheiro muito bem guardado, muito bem trabalhado para o meio do ano, pós-Copa do Mundo. Então as informações são essas, novidades. Não há proposta em cima da mesa. Isso foi, aliás, desmentido ou pelo menos negado por pessoas do Flamengo. O que assim é um planejamento, um orçamento para o Lucas Paquetá, ou agora ou em junho, e o Lucas Paquetá dá prioridade para o Flamengo. Pô, informação de última hora do Bruno Andrade. Nossa, quentíssima. Quentíssima. Fala a fonte é assim, né? É assim. É assim que funciona. A galera foi vibrando aqui no chat com essa informação. Muita gente falando, pô, Paquetá no Flamengo, mas calma. O Paquetá, e o Bruno traz a informação em primeira mão aí, a prioridade dele, está até na nossa tarja aí, a prioridade dele é o Flamengo. Toda vez que o Paquetá volta ao Brasil de férias, com a família e tal, está encontrando as pessoas do Flamengo, está encontrando seus parceiros do clube. Ele é um cara assim que ele tem a raiz, ele foi para o futebol europeu, né? Ganhou o status de jogador de seleção brasileira, mas é um cara que nunca esqueceu as raízes do Flamengo. Então, assim, é um cara que tem, como disse o Bruno, trouxe a informação, tem essa prioridade pelo Flamengo, é muito em função disso. O cara,
saiu do Flamengo, mas o Flamengo nunca saiu dele. Essa é a real. O cara é muito Mengão. Ele é muito Mengão, mas o Bruno, uma questão... E ele sempre, né, galera, quando está no Rio de Janeiro, tá no Maracanã assistindo os jogos do Mengão. E ele tem o nosso respeito e admiração, né, cara? E o nosso carinho por ele, né? Que até eu tenho curiosidade aqui, falaram no chat. O West Ham, na Premier League, tá quase sendo rebaixado. Campanha horrível, contratou o Pablo Felipe, brasileiro, que jogava muito bem em Portugal, contratou o Tati Castellanos, que era o sonho do Flamengo, tá quase sendo rebaixado na Premier. Isso não pesaria numa possível saída do Paquetá? Falar assim, pô, pode ser que a minha vaga na Copa seja minada por conta do desempenho da minha equipe. Será que não pesaria ou ele quer aguardar? Ele quer esperar esse movimento pensando na Copa do Mundo? Porque assim, ele tá com a vaga quase garantida agora que ele voltou a jogar bem. Diante do West não tá jogando bem, mas o Paquetá está jogando bem. Pesa alguma questão nesse sentido? Se preocupar, preocupa, mas o Paquetá é um daqueles praticamente indiscutíveis pro Ancelotti. Claro que o Ancelotti quer todo mundo jogando, tendo minutagem, sendo participativo, mas não é porque não vai jogar com tamanha regularidade que ele deixa de ser importante, porque o grupo está praticamente fechado. Sim, faz ali certo sentido, mas até a segunda página. O temor do Paquetá é muito mais pela saída, né? Não é nem tanto ficar. O receio dele talvez seja sair e não ter a mesma minutagem, a mesma adaptação, o mesmo rendimento em curto prazo, e aí sim poderia ter impacto na seleção. Então, depende do ponto de vista. Tem quem acredite que sair é melhor para jogar mais, tem quem acredite que ficar é melhor porque está ambientado mesmo jogando menos do que eventualmente em outro clube. Há uma preocupação por parte do Paquetá. Aliás, a gente trouxe isso, acho que há 1 ou 2 meses, sobre o Paquetá ter como preferência sair somente no verão, ou no caso em junho, até para não ter esse impacto aí direto ou indireto na seleção, mas a informação vai muito mais ao encontro da situação do desejo do Paquetá em relação ao Flamengo, a prioridade em relação ao Flamengo. E eu vou até dar o número um pouco mais exato, eu falei entre 30 e 40 milhões de euros, eu vou ser mais exato. O Flamengo tem ali cerca de 35 milhões de euros para o Paquetá. Nossa. Isso depois não tem impacto nos 30, 40 por um atacante, ou o dinheiro que vai gastar agora que é pequeno, mas é um dinheiro pelo Andrew, ou um eventual novo jogador. Mas para o Paquetá, porque o desejo do Flamengo também é repatriá-lo, ou agora em junho, mas se não for possível, ou porque o West Ham dificulta, ou porque o Paquetá prefere esperar, é um negócio que o Flamengo coloca para o meio do ano porque não há urgência. Há um desejo, mas não há urgência. Então os caminhos convergem para no futuro próximo, ou agora, ou em junho, um regresso, uma volta do Paquetá ao Flamengo. É que assim, o problema é que se aguardar até o meio do ano pelo Paquetá, aí ele disputa a Copa do Mundo pela seleção. Aí ele vai muito bem, o passe dele fica mais caro, né? Essa é a questão. O Manchester City, vale lembrar, ficou próximo de contratar o Paquetá e era acima de 70 milhões de euros, porque foi se falado na época. Sim. Então corre risco do Flamengo o Paquetá valorizar na Copa do Mundo. Mas lembrando que o Paquetá tem contrato até junho de 2027 com o West Ham. Então assim, quando chegar a Copa, no meio deste ano, ele vai ter mais um ano de contrato que pode facilitar uma possível investida. Como é bom ser Flamengo, minha gente! Flamengo recebe sim de Lucas Paquetá e busca acordo com West Ham. Galera, agora sim, hein? Vou trazer tudo que você precisa saber atualizado sobre esse interesse do Flamengo em Lucas Paquetá e o interesse dele voltar também a atuar no Brasil no Flamengo. O Flamengo acertou termos com Lucas Paquetá e recebeu um sim para um retorno ao Ninho do Urubu. O clube agora precisa chegar a um acordo com o West Ham da Inglaterra. É uma vontade de Paquetá que o negócio se concretize. Ele pediu para ser deixado de fora da partida contra o QPR pela FA Cup. A informação foi dada inicialmente pelo jornal inglês The Guardian. O GE apurou que, apesar do avanço inicial com o jogador, a diretoria rubro-negra tem cautela por considerar a transação cara e projetar que o West Ham não liberará facilmente. A negociação está longe de ser considerada encaminhada. Pezinho no chão, muita calma nessa hora, tá, galera? Vamos lá. Aos 28 anos, o brasileiro é titular absoluto da equipe inglesa e é ainda mais valorizado pelas convocações constantes para a seleção brasileira. Nessa temporada, ele disputou 18 partidas da Premier League, o campeonato inglês, e uma da Copa da Liga Inglesa, todas como titular.
O meia perdeu apenas 4 partidas do West Ham na temporada, ou seja, ele é frequentemente titular, joga sempre, né? Além da importância técnica para a equipe de Londres, Paquetá tem mercado na Europa. Nos últimos tempos, o jogador recebeu proposta de Manchester City e Aston Villa, ambos da elite do futebol da Inglaterra. O meia, no entanto, já manifestou publicamente a vontade de voltar ao Flamengo. Em entrevista ao GE em novembro de 2025, Paquetá afirmou que conversou com o clube rubro-negro em 2 oportunidades nos últimos tempos. Ainda durante a gestão de Landim, o jogador recebeu uma proposta, mas recusou por ainda estar envolvido na acusação de envolvimento em esquema de apostas. Depois, já sob a gestão de BAP, o meia revelou que conversou com o técnico Felipe Luiz e tentou o retorno, mas esbarrou no jogo duro do West Ham. Paquetá é cria do Flamengo, que o negociou com o Milan em 2018. O brasileiro deixou a Itália após 2 temporadas sem o mesmo destaque e foi para o Lyon, onde evoluiu e chamou a atenção da Premier League. Ele está no West Ham desde 2022. Na época, o clube inglês pagou 61,63 milhões de euros, 309 milhões de reais para tirá-lo da França. Tá aí, galera. O West Ham pagou caro e agora, será que vai liberar facilmente? O contrato dele vai até o meio do ano que vem. Sendo assim, pode ser que sim, pode ser que libere, pode ser que não. Se o Lucas Paquetá fica lá no West Ham e o West Ham, se ele for rebaixado para a Série B do campeonato inglês, cara, daí complica, né? Vai desvalorizar o jogador. E daí, se o West Ham for rebaixado da Premier League, será que o Paquetá será convocado para a Copa do Mundo? E daí? Eis a questão, né? Por isso pode ser que ele esteja pensando nessa possibilidade e queira também voltar a jogar no Flamengo. O maior clube do Brasil, o melhor, o mais caro, o top das Américas. O Mengão Malvadão. Galera, deixa aquele like para ajudar, para fortalecer, se inscreva no canal e comente aqui se você gostaria de ver Lucas Paquetá vestindo novamente o manto sagrado. Valeu? Eu gostaria demais, né, cara? Eu tô rindo à toa aqui só de imaginar, de pensar em ver Lucas Paquetá voltando a jogar no nosso Flamengo. Valeu, galera. Saudações e até mais. Fui!